E aí, me diz, como é que surgiu esse empresário? Desde quando você é empresário? Na verdade, eu sou empresário desde os 18 anos, né? Onde eu tive a minha primeira loja de videogame através de alguns sócios que me ajudaram, porque eu não tinha recursos financeiros, mas eu sempre tive a mão de obra, a criatividade, aquela coisa toda, o dinamismo igual você. E aí um sócio investidor anjo acreditou em mim, né? Isso lá em 2010, mais ou menos, e montamos a primeira loja, né? Que até então se chamava Panda Games, ali no meio do Tatuapé. Uma loja de videogame que deu certo durante um tempo, mas como empresário novo, principiante, alguns erros de administração, acabou que eu falei a empresa, né? Como assim? Não, peraí, vamos por partes, igual o Jack. Peraí. Com 18 anos você montou a primeira empresa. Como é que você articulava isso? Você já pensava em ser empresário? Tipo, quando você era pequeno? Desde criança. Pequeno nós somos ainda, tá, gente? Isso, mas nós éramos menores. Aí, desde criança você já queria ser empresário. Sim, esse negócio de trabalhar, eu tenho TDAH, né? Então você já deve imaginar que é bem difícil ficar quieto. Eu tô sempre em movimento. E eu nunca consegui ficar parado no mesmo ambiente. E assim sempre foi nos trabalhos também, né? Esse sonho é desde criança, trabalhar, ter meu próprio negócio, sempre teve comigo. Tá. E aí eu consegui montar essa primeira loja, né? Infelizmente não fui bem sucedido, igual muitos empresários, acredito. Muito prematuro, na verdade, e acabou dando errado, mas me trouxe a experiência, a bagagem que eu tenho hoje, né? Sim, mas aí o que eu quero entender é assim, como é que você foi atrás desses anjos, por exemplo? Eu trabalhava... Se alguém quiser montar um negócio, tem que ir atrás de... Como é que faz, né? Isso, dinheiro, recurso não tinha, né? Mas eu era um colaborador, um CLT. Então eu trabalhava numa loja de videogame no Tatuapé. Tá. E eu tinha vários clientes que sempre falavam, nossa, você é o proprietário, você é o gerente. Eu falava, não, sou só um vendedor, e aquela coisa toda. E um dia eu recebi um convite para ir trabalhar na Sony Brasil, uma multinacional, e eu fui trabalhar. E quando eu estava lá 6 meses na Sony Brasil, já sendo um sucesso de vendas, primeiro lugar, um desses meus clientes da loja de videogame me fez uma proposta, onde ele entraria com investimento e eu entraria com a mão de obra. E assim começou a empresa. Então foi bem interessante na época. Bem desafiador, na verdade, né? E como é que foi pra você? Porque, tipo, com 18 anos, por mais responsável que a gente tenta ser, né? Tanto é que faliu a empresa, né, gente? Não foi tão responsável assim? Brincadeira. Como é o que aconteceu? Porque às vezes a gente falha e com a nossa falha pode ter alguém falhando aí também. Verdade. Assim, eu sempre fui um bom vendedor nato, tá no sangue. Só que a parte administrativa ficava com a minha sócia, essa era a competência dela. Tá. A empresa sempre deu certo, ela não deu errado. O que deu errado foi a administração da empresa. Então a minha sócia, ela fazia exatamente o que muitos empresários fazem, né? Misturou as contas bancárias, então ela gastava mais do que ganhava. Entendi. E no final fez um rombo financeiro, onde entrou cheque especial, dívida com o banco, aquela coisa toda, e no final acabou falindo. E ficando um rombo milionário na época, né? Caramba, então a culpa não foi sua. Não digo que não foi minha pelo fato de não ter me empenhado para aprender a fazer administração, né? A gestão do negócio, liderar o negócio, traz essa responsabilidade para mim. Mas como tínhamos um combinado, ela que fazia, né? E você fez administração agora ou não? Agora eu faço bastante, né? Para não errar mais uma vez. Confesso que é bem difícil. Eu tenho hoje uma equipe bem grande, né? Que faz esse bastidor para mim. E eu fico mais na parte do marketing, mas hoje eu tenho noção, tenho know-how de como lidar com uma empresa. Tá. Mas no Brasil, como você sabe, é bem desafiador. Então, ser empresário no Brasil é como ser um herói. Essa que é a verdade. O pior de tudo não é só isso, né, gente? As pessoas falam, eu quero ser empresário, tá, mas ó, às vezes não, sempre, né? O empresário, quando ele tem um funcionário, ele não tem um, ele tem 2. Verdade. Né? Porque você paga dobrado. Né? Você tem que registrar, você tem que pagar 13º, você tem que pagar INSS e entre outras coisas mais, né? Sim. Que vai entrando aí no onera, né? E trabalha muito mais do que um funcionário. Trabalha. Né? E as pessoas falam, mas meu patrão não faz nada. Meu querido, é o que você pensa, meu querido, minha querida, né? Só para não ficar minha querides, sei lá como é que fala. E aí, tudo bem. Aí essa empresa foi para lá, você não desistiu como
um bom empreendedor. Fui trabalhar de corretor de imóveis, já que eu estava devendo quase R$1 milhão para o banco, agora falido. R$1 milhão? Sim, a dívida ficou fora do controle, né? Tá. Então, comecei a ter aqueles problemas que todo mundo tem, de depressão. E nisso, um grande amigo, na ocasião, o Pedro, até um abraço para ele, ele falou para mim que ele tinha feito uma venda como corretor, né? Foi o calça branca que falamos na profissão. Entrou e acertou a venda na veia. Caraca. Então, ele ficou encantado com aquilo, falou, poxa, Arcos, acho que é a sua cara. E lá fui eu me desafiar a ser um corretor de imóveis também. Trabalhei nisso por um tempo, não deu muito certo, né? Porque é um mercado muito competitivo. E eu acabei que eu desisti no meio do caminho, essa que é a verdade. Fiquei 6 meses, né? Mas fez venda ou não? Bati na trave em coisas grandes, mas confesso que tem um lado sujo da corretagem, para não falar podre, né? Sim. Essa que é a palavra. Mas aí eu acabei desistindo por conta disso e recebi uma proposta depois de 6 meses trabalhando de corretor para tomar conta, né, de uma empresa na 25 de março, onde tinha um árabe, né, que se tornou meu patrão, que estava montando uma assistência técnica e precisava de alguém que fosse de confiança para poder liderar. Certo. E lá eu fiquei durante 2 anos, liderando a equipe, toda a parte da técnica eu que aí tomava conta, e no meio disso veio uma ideia, voltar a vender videogame, e como eu tava, como eu te falei, com alguns probleminhas, sabe, financeiros, eu precisava pagar essa dívida, eu só não sabia como. E ali, uma época, veio um cliente, um abraço para ele se estiver assistindo, o Gleidson Games, sempre vou honrá-lo e respeitá-lo onde eu estiver, porque foi muito importante que ele me deu uma sacada. Como que ele fazia na época, ele também era vendedor, ele acabou me explicando como que ele trabalhava. E era um mercado novo, que pouca gente explorava, que era rede social, grupo, Facebook, essas coisas. Eu acabei entrando e virando até um concorrente dele. Só que deu super certo. Eu fiquei conhecido porque eu vendia e entregava no metrô, após o meu horário de trabalho, e nisso, aos pouquinhos, de R$50, R$100 que ganhava numa venda todos os dias, eu fui honrando os meus compromissos, até que comprei minha loja novamente, quando foi em 2015, eu já tinha uma nova loja chamada Hercules Games. E aí foi mais ou menos isso que começou. De novo, Cara, tudo de novo. De novo? Não, pô, puta Isso é uma história de superação. Sim, mesmo, né? Bem... Porque as pessoas às vezes desistem porque acham que não são capazes de ter ou de ser digno, né? Capaz e digno de ter a própria empresa ou fazer o seu sonho se realizar. Todo mundo pode, gente. Tá aqui dentro de você. Né? Então é trazer essa força nossa mesmo. Sim. E ir pra cima, pô. Né? Verdade. E ainda por cima saiu da depressão, né? Saí, a depressão foi bem forte, porque eu já não tinha mais, minha vida não tinha sentido, porque imagina você, devendo R$1 milhão, virei chacota entre os amigos, aquela coisa bem triste, bem desagradável, e aquilo entrou profundo em mim, virou uma depressão profunda. Entre os inimigos, né? Entre os inimigos. Porque olha...